Pessoal, vamos voltar lá então em Marcos capítulo 5, então nós paramos aqui, Jesus foi com ele, mas quando ele estava no meio do caminho, parou para atender aquela senhora e veio a má notícia. Qual a má notícia? Jairo, não adianta mais nada, olha o que diz aqui o versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram, a tua filha está morta, por quem fadas mais o mestre? Não tem mais nada a fazer. Mas aí diz assim, e Jesus tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Nossa mensagem, aprenda a ouvir a voz do Senhor no meio das má notícias. Nós ficamos apavorados, ficamos desesperados, perdemos a paz, entenda. Mas nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Eu citei para você, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o Senhor Deus diz assim, você conhece bem, mas eu quero ler. 2 aos Coríntios 5, 7, porque andamos por fé e não por vista. Quer dizer, não é pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, mas pelo que Deus diz. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então eu vivo por aquilo que Deus diz, por aquilo que está escrito na palavra de Deus. E a ver nós deixamos. Deus fala algo conosco, mas nós desprezamos o que Deus diz e ouvimos alguém. Que não é só má notícia não, é até boa notícia. Mas não é Deus. Como assim, pastor Jair? Verdade. Eu dei o exemplo do rapaz e da moça, que fica fácil de ligar. O João gostou da Maria. Maria tem a idade dele, hoje tem 22 anos de idade, um rapaz e uma moça. E ele assim, é da igreja, tem tudo certo. E alguém diz, olha, Maria é um bom partido para você. Consulta a Deus. Tem que aprender a ouvir ao Senhor. O justo virá da fé, daquilo que Deus fala com ele, pela palavra, no coração. É um bom negócio, vai lhe dar muito dinheiro, não tem nada errado. Mas é a direção de Deus para a sua vida? Então, até a boa notícia, temos que aprender a descartar, se não for de Deus. Mas, ou você pega ou lá, então já larguei. Mas não é assim, não. A Bíblia diz para não ser precipitado em dizer é santo. Mas estamos falando da vida da má notícia que vem. Mas nós não podemos temê-la. No Salmo 112, versículos 6, 7 e 8. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Irmão, nada pode nos abalar, nem a morte. Às vezes nós temos que entender que a morte é necessária, Deus permitiu para o espírito ser salvo no dia do Senhor. Então nada pode nos abalar, nem a morte. Não temerá maus rumores. Primeira vez que eu ouvi, foi com o missionário, ele passou o entendimento. Há uma tradução que diz, não temerá má notícias. A ver, tememos. Porque não estamos ouvindo o Senhor. Nós estamos andando com Jesus. Jairo estava andando com Jesus. Veio a má notícia e ele tremeu. Jesus disse, Jairo, não temas, crê somente. Não pare. Continue ouvindo Jesus. Ainda que seja má notícia, você ouve aquela voz, mas para Deus não é impossível. Eu sempre conto do rapaz com AIDS. Esse rapaz no Rio de Janeiro, estou falando do ano de 1987. Que a AIDS não tinha a explicação, o entendimento que tem hoje. É como esse vírus que ninguém sabe direito o que ele faz. No começo ele dava só falta de ar, né? Era tosse seca, depois a tosse veio com catarro também. Depois ele deu desinteria, agora ele está dando problema neurológico também, a pessoa fica até biruta. Você já ouviu o caso assim? Eu vi que a pessoa fica aérea, fica descontrolada. Então eles estão descobrindo os efeitos perniciosos ainda do vírus. E a AIDS era assim, ninguém se conhecia direito. E não tinha tratamento naquela época, como hoje a AIDS tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento. A pessoa com AIDS, ela vive, casa, sabia, tem filho, não tem filho com AIDS, nada, hoje não passa nem para o parceiro, nem nada. Hoje uma coisa que tem um controle. Naquela época, 87. E ele disse, pastor Jaime, quando o médico falou que eu tinha AIDS, eu só pensei uma coisa, antes que a AIDS acabe comigo, entenda bem, eu vou acabar comigo. Mas aí ele lembrou-se da palavra. Quem fez ele lembrar? Não foi o pastor Jaime, foi o Espírito Santo. A Bíblia diz, João 14, 26, que o Espírito Santo nos lembrará de todas as coisas. Nos lembrará de quê? De tudo que ouvimos, de tudo aquilo que aprendemos da palavra. Ele tinha ido na igreja e ele ouviu uma mensagem a respeito da cura divina, entenda? E naquele dia, então,
ele foi, ele lembrou-se, porque o Senhor Deus fez ele lembrar. O Senhor Deus fez ele lembrar naquela hora, entenda bem, da cura divina. Aí ele tomou posse da bênção. Então nós estamos andando, entenda, nesse mundo, vem uma má notícia, mas nós temos que aprender, deixa, irmã, ela gosta de ficar, deixa à vontade, irmão Jaqueline, deixa ela à vontade, ela gosta do jeito dela. Ela está no tempo há muita igreja, ela gosta de ficar procurando, deixa ela procurar à vontade. Eu falei hoje que eu não ia parar o culto, irmão. Eu não ia parar, eu falei assim, que eu não vou parar, porque tem sempre uma coisa. Cada pessoa é diferente da outra, irmão. Tem dia que a galera aqui não tem, tem lugar ainda. Aí a pessoa assim, eu quero na galeria. Irmã, mas tem lugar aqui embaixo ainda. Eu quero a galeria, se for a galeria eu vou embora. Aí tem dia que não tem lugar aqui, só tem lugar na galeria, não, eu só quero aqui embaixo. E agora, tem vários lugares, mas agora você está ali, o que é que eu posso fazer? Entendeu? Quer dizer, o obreiro ofereceu para a irmãzinha lugar lá atrás, mas ela não quis, ela quer onde ela gosta de sentar. Então a gente começa a conhecer os filhos, né? Tem filho que gosta de comer muito doce, tem filho que não gosta de doce. Tem filho que gosta de comer isso. Então, aos tempos, você tem que conhecer os filhos. Deixa o filho à vontade, então. Filho, ela gosta de sentar do dia. Eu já vejo ela aqui na igreja. Toda vez que essa senhora chega, a mesma coisa. Tiver todo mundo. Ela diz, não, eu quero ali. Aí o obreiro diz assim, não, eu quero lá do outro lado. Bota dois lados, não, eu quero do outro. Então, deixa lá agora, só não pode vir para frente. Eu falei para mim mesmo que eu ia me controlar, tem que me converter mais, olhem por mim. Eu falei, não tira. O João não foi, João? Você não ofereceu vários lugares para ela? Ela não quis, ela quis sentar ali, ela deixa ela à vontade. Então eu falei que eu não ia, mas eu tenho que me converter mais ainda, para ter mais domínio próprio ainda. Mas voltando, que não atrapalha o pastor nunca, irmão, que você pode tirar uma inspiração, uma pregação que a pessoa perde bastante. Então ele ficou apavorado, mas ele foi para a igreja, ele, pastor, eu lembrei da mensagem, lembrei da pregação, e aí ele tomou posse da bênção. Ele foi na igreja, contou que estava completamente curado, glória a Deus. Todos os exames que ele fez depois, mas a nossa mensagem aqui é que ele recebeu uma má notícia, mas ele lembrou-se do que Jesus tinha falado, ele lembrou-se de uma pregação que ele tinha ouvido, ele lembrou-se daquilo que Deus tinha falado ao coração dele, entenda? Por isso, entenda, que ele então se recompôs. A mesma coisa do Jairo. Jairo estava caminhando com Jesus, veio a mãe, Jairo, não adianta, sua filha já está morta. E Jesus disse, não temas e crê somente. Amigo, aprenda a ouvir a voz de Deus numa hora dessas. Aprenda a ouvir aquilo que Deus tem para você. Aí sim, vai funcionar. Vamos continuar. E diz assim, seu coração bem firmado, não temerá, versículo 8, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Que é firme, que a vitória demora a chegar. A vida não chega de pronto, demora um pouco, mas você fica legal. Eu já orei, não vou mudar a minha oração, não vou mudar a minha determinação, eu falei em nome de Jesus e pronto. Você fica firme naquilo aí. Aí nós vamos voltar lá no Jairo, que tem mais notícias para nós. No Marcos, capítulo 5, isso, e nós paramos exatamente aqui, no versículo 36. No 37, não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. O pastor Jaime, sempre esses três, porque eles eram os privilegiados, eram os queridinhos de Jesus? Não. Aprenda, só quem crê é que verá. Agora, às vezes nós somos discípulos de Jesus, mas não estamos crendo, e alguns estão vendo a glória de Deus e outros não. Eram 12 discípulos. Um estava no erro, que era o Judas, mas os outros 11 não, mas só 3 foram, 8 ficaram fora com Judas. Mas por que os outros? Porque não conseguiram crer. Não estou dizendo, acrescentando nada disso, só um comentário, que um pode ter comentado com o outro, porque também ele parou lá para atender aquela senhora, né? Aí não deu tempo, ele podia ter chegado. Quer dizer, nós também que somos até seguidores de Jesus, às vezes somos tomados pela incredulidade também, e a Bíblia diz, tudo é possível para aquele que crê. Não é pecado, a pessoa tem entendimento da Bíblia, mas não está conseguindo crer. E ele disse para ele, não temas, crer somente. Os outros creram. João, Pedro e Tiago vão porque creram. Repito, não estou acreditando, mas não, vamos acreditar. O nosso Deus é Deus de maravilha, nosso Deus é Deus de resposta. Diz, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E a Bíblia diz, versículo 40, e riam-se dele. O que é isso? Pastor Jaime, a menina estava dormindo ou estava morta?
Estava morta. Então Jesus mentiu? Não. Veja o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Romanos 4, 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, vamos lá, e chama as coisas que não são, como se já fosse. Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Jesus chamou à existência o que não existia. A menina não está morta, mas dorme. Alguém pergunta, como é que está seu filho? E você diz, está bem. Desculpa, mas seu filho estava bêbado ali no bar. Não, meu filho está bem, está amaldiçoado, ele é herança do Senhor. Você está chamando a existência. Não hoje, porque hoje você tossiu para ficar tudo olhando para você, né? Até foi que tossiu, vai lá para a galeria. Lá não tem ninguém, você senta sozinho, isolado. Isso eles pedem. O Ministério da Saúde pede qualquer pessoa assintomática, não pode, se a pessoa tiver, ela tem que ir para lá. Tem lugar que está até medindo a febre, né? A temperatura, não tem? Aqui eu vou começar a botar ali na frente. Você vai ter que ficar separado. É por bem dos outros, só segundo os protocolos. Mas voltando aqui, então, aí você está... você está bem, estou. Ué, o que é isso? Não, já está amaldiçoado. Pelas feridas de Jesus eu fui sarado. A fé chama. Então, quando perguntaram, a menina a menina não está morta, Jesus disse, mas dorme. Riram dele. As pessoas vão rir da nossa fé. Quando você começa a tomar posse, então assim, e a senhora diz, o meu marido é uma bênção. Senhora, Maria, como é que seu marido é uma bênção? Seu marido está bêbado lá no bar agora. Não, meu marido é uma bênção. O que você está fazendo? Chamando a existência as coisas que não são como se já fosse. Mas ele está bêbado, mas esse vício está amaldiçoado em nome de Jesus, porque eu já orei. Você está chamando a existência, que ele é uma bênção, quando ele não é, ninguém vê isso, mas nós andamos por fé e não por vista. Então você diz, meu marido é uma bênção. Esse vício está amaldiçoado em nome de Jesus. O que as pessoas vão fazer? Alguém vai rir de você, diz, coitada da Maria, está fanática. O marido dela está bêbado lá no bar, ela diz que o marido dela é uma bênção. Pode isso. Não vai ter isso? Como é que pode? A mulher dele é uma bênção, a mulher dele é uma peste, uma praga, e ele diz que é uma bênção. É porque ele está orando. E a fé chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Foi exatamente o que fez o Senhor. Pessoal, vocês estão achando por quê? A menina não está morta, mas dorme. Alguém deve dar um impostor aí. Não sei se tinha atestado de óbito, tinha essa formalidade. Ele tem que estudar mais para dar mais informações. Mas algum médico poderia estar. Todo mundo via, sabia que ela estava morta. O doutor falou, não tem mais nada, ela está morta. Ele foi a óbito. Mas de repente Jesus diz isso aqui, voltando então no Marcos. Eles não entenderam, como nós também não entendemos o que é andar por fé e não por vista. É andar por fé é andar por aquilo que Deus diz. O que eu vejo me assusta, o que eu sinto me amedronta, o que eu penso me apavora, mas o que Deus diz é que eu tenho que ficar. Eu fico aquilo que Deus diz e vai funcionar. Marcos, então, voltando. Marcos capítulo 5. A menina não está morta, e riram-se dele. Porém, ele tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Oh, glória a Deus! Jesus vai chegar lá no seu filho. Vai chegar, fica firme. Vai chegar na situação. E tomando pela mão da menina, disse-lhe, Talitá, cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou. Quando é que a pessoa se levanta, pastor? Quando ouve a voz de Deus. Mas ela estava morta. Morto não ouve a voz de Deus. Você tem que tomar posse. A pessoa se levanta quando ouve a voz de Deus. Não é só se levantar fisicamente, não, moralmente. Pastor, ele está sempre tropeçando. A pessoa vai, pede perdão para Deus, depois volta a pecar. Porque ela não ouviu a voz de Deus. Ela não ouviu que quem está em Cristo é nova criatura. Que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Verdade. Vença. Eu não consigo me levantar financeiramente. Você está olhando. Hoje, se nós olharmos pela circunstância, vamos entrar em pavor, em desespero, porque afinal de contas você vê, as empresas estão fechando, né? As pessoas estão perdendo emprego, escolas estão fechando. Pensa em escola infantil, que o pai paga às vezes 300, 400, 500, até mais num colégio. Imagine, mas a criança não tem nem obrigação de ficar lá.
Aí a pessoa diz, é fácil chegar assim, tira a criança da escola. E os professores que precisam do emprego? É uma bola de neve, pessoal. É uma situação atrás da outra, cada caso sério mesmo. Aí, mas se ele olhar, não, o meu Deus vai suprir a minha necessidade. Como vai acontecer, eu não sei. Mas a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, ela vai entrar na minha vida. E vai funcionar, e vai dar certo, pode ter certeza disso. Voltando e terminando, e logo a menina se levantou e andar, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Matéria nova, que eu já dei hoje, já dei Romanos, que eu não dei no outro culto. Romanos 4, agora versículo 43, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e lhe dessem de comer. Uma coisa aparentemente contraditória, todo mundo quer contar o testemunho, né? Mas às vezes, irmão, a pessoa tem que se fortalecer. Eu contei que uma vez, um rapaz estava falando, a pessoa pegou, eu fui muitos anos atrás, eu fui num lugar, lá no Amazonas, e eu fui pregar lá. Exatamente, pessoal, tem 30 anos isso, foi 1990 que eu preguei lá. Então tem 30 anos exatamente. Preguei num lugar chamado Secomês, um lugar grande, auditório, estava cheio, muita gente mesmo, muita gente que eu preguei lá, centenas de pessoas, estava lotado, que é grande, mas tinha muita gente. E eu conversei com uma senhora, que o marido dela foi uma pessoa da negócio de feitiçaria, né? E era muito famoso na cidade. E ela então se converteu, ela ia para a igreja, ela ficou firme e tudo, e ele acompanhava a mulher, mas não entrava na igreja, ele na feitiçaria. Aquela feitiçaria que diz que é branca, né? Que é mesa branca, mas é feitiçaria, negócio de operações, aquelas operações macabras e coisa e tal. Bem, para encurtar a conversa, acabou ele entrando na igreja, foi batizado, logo ele virou diácono e tudo. Aí ela disse, pastor Jaime, por causa do testemunho, que ele era muito conhecido na cidade, levavam ele para o altar da igreja, e ele então falava, sempre o testemunho, ele passou a ser uma estrela na igreja. Só que, pastor, eu convivi com ele, não tinha estrutura ainda. O que aconteceu, pastor? Ele desviou e voltou, ele disse, meu marido quando manifesta é como uma cobra no chão. Às vezes a pessoa não tem estrutura para dar um testemunho, ela tem que ser fortalecida, não é testemunho de cura, é testemunho de conversão. É comum, quer ver, não estou falando mal, nem é fazer alusão a ninguém, que você pode até pensar, alguém pode até aparecer na mente, mas não é falando de ninguém. Jogador de futebol. Pega o jogador de futebol, se for famoso, né? Se for famoso, todo o pregador quer levar para o puto. Olha quem está nos visitando aqui, ó, o irmão Hildo, bom de bola aqui. Fala, irmão Hildo aqui é da seleção brasileira. Aí ele vem aqui e dá o testemunho, o irmão está começando na fé. Aí no outro dia, no futebol, dá uma pancada, está o crente lá. Aí o irmão vai e fala um palavrão. Olha o irmão lá. Ele tinha que se alimentar, irmão. Ele tinha que se fortalecer. Então, cuidado. Nós temos que pegar isso aqui. Tudo isso estou falando por quê? Por causa da palavra de Deus. Mas a nossa mensagem é essa. No caminho, não ouça ninguém. Porque virão vozes que vão tentar te parar. Ele não parou. O Jairo continuou com Jesus. Ele estava andando com Jesus. O Jairo não tem nada a fazer, sua filha está morta. Jesus disse para ele, não temas, crê somente. Não ouça as vozes do caminho. Ouça a voz do Senhor no caminho. E você vai ser abençoado. Amém?